Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora trocar uma ideia a respeito da MP que o governo soltou, né? A MP para taxação dos super ricos e tal, não sei o quê. Qual é o ponto para fundo imobiliário? A gente pode discorrer de vários assuntos aqui, mas o primeiro ponto. Hoje, para o fundo imobiliário ser isento, ele tem que ter pelo menos 50 cotistas. E aí eles fizeram a regra, a MP muda este valor de 50 para 500. Então, aumenta o número mínimo de cotistas necessário para que um fundo imobiliário, seja fundo imobiliário, Fiagro, etc., seja isento de imposto de renda. E agro e infra, viu? Agro e imobiliário, viu, galera? Infra, sem alterações. Infra segue tudo isento de tudo e tal, não sei o quê. Então a gente vê isso aí. Eu tô com uma listinha aqui que o pessoal me mandou com os fundos que tem menos de 500 cotistas. Então a gente pode ver aqui, ó. Fica pelo menos de 50 cotistas. Ó, eu vou pegar os maiores aqui e vou destacando. A SMT, os maiores e mais famosos ou qualquer coisa do gênero. A URB da Aliança, BLCA, BLMC, Breve, que tá passando, vai ser incorporado ao Atena. Deixa eu ver. Qual outro famoso que temos aqui? O fundo de novos fundos de shoppings da Capitânia, o fundo de logística da Devan. Vamos ver quem mais que a gente tem aqui nessa laia que dá para lembrar. Tem muito fundo, galera, tem muito fundo passivo aqui no meio, viu? Muito fundo passivo. Eu tô pegando os maiores aqui, né? Destacando os maiores. Mas é muito fundo passivão aqui que eu imagino. Lá, Red AAA, HSRE. E eu imagino que esses. A Kiwi, Kineia Unique, Lask. E o que acontece? Qual vai ser o destino desses fundos com menos de 500 cotistas? Eles vão ter que buscar maneiras, né, de atingir esse número de cotistas, seja fazendo uma nova captação, ou o que eu acho que vai ser um dos caminhos vai ser a liquidação desses caras ou incorporação a outros fundos. Então, a gente tem uma lista bem grande, né, com bastante fundo aqui. Deve ter uns 100 fundos aqui. Fácil, não contei, galera, mas deve ter, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 43, 47, 50, 53, 50, 50, 53, 56. Aí, enfim, galera, foi uma porrada, né? Se a gente pegar aí, sei lá, deve ter uns 100 fundos aí tranquilamente. Então, hoje, né, com 400 fundos imobiliários, diminuir esse número aí em 100 fundos, né? Não seria uma má ideia. Vamos lá, vamos entender um pouco também dos impactos. Que tem uma lista que eles passaram. Deixa eu ver se tem uma quantidade de fundos que eles colocaram. 132 fundos, pouparam o meu serviço. Então, 132 fundos que estão aí nessa situação. Claro que alguns estão muito próximos, né? SMT, por exemplo, e tal. Vários estão próximos, mas tem outros que nem tanto. E aí, esses caras que vão ter que se virar. Claro, são todos fundos pequenos e tal, não sei o quê. Porque o que acontece, galera? Quando um fundo, às vezes, ele vai ser lançado, vou pegar por exemplo, aqui, vou pegar esse da Aliança. Quando esse fundo vai ser lançado, antes dele ser lançado para o público geral, você junta aí alguns granfinos. No caso aqui tem dois cotistas só, deve ser o Ardes R mais alguém. Você junta uma meia dúzia de granfinos e fala, cara, vamos fazer um fundo aqui, depois a gente faz um IPO e tal, não sei o que. É normal isso acontecer. Então vai impactar diretamente nesses caras, né? Enfim. Outro ponto que a gente também pode colocar. No mais, galera, é só isso que a gente tem para falar, viu? Outro ponto que a gente pode colocar nessa questão aqui que o governo veio fazer, que eles estão em busca de arrecadação, né? Até porque o governo, vocês conseguem ver aqui em cima, o governo precisa garantir 100 bi extras no segundo semestre para zerar o rombo nas contas de 2024. Governo
busca recursos para manter meta de zerar rombo nas contas em 24. Então, assim, o governo tá numa necessidade. Aqui tá a MP, caso alguém queira ler, mas enfim, não é o caso. O governo tá numa necessidade absurda de recursos, né? Por isso que a gente tá vendo taxação de um monte de coisa. Tudo tá sendo taxado. Por quê? Porque eles precisam de dinheiro. Poderiam reduzir gastos? Poderiam, mas eles não vão fazer isso, né? Não vou nem mergulhar muito nesse tema, porque daqui a pouco dá briga, né? Sabe como é que a galera é. Ponto principal. Eu vejo várias vantagens, várias desvantagens nessa história. Primeira vantagem, alguém sentou e conversou sobre o assunto. Até porque eles precisavam definir algumas coisas. E o assunto fundo imobiliário apareceu na mesa. E aí os caras olharam, fundo imobiliário. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto é que a gente taxar isso aqui, quanto que dá. Aí faz cálculo, não sei o quê, perere. Dá tantos bi. Beleza. Pô, mas mancada, né? Fundo imobiliário é um produto do melhor pessoa física, o cara tá lá, juntando as cotinhas dele pra aposentadoria dele. Não tem ricaço investindo em fundo imobiliário. Até tem um ou outro, mas não é. Não é o produto como. Né, não é um produto de ultra mega ricos, né? Você fala assim, o cara que tem muito dinheiro em fundo imobiliário, o cara deve 5 milhões de reais, deve ser um cara dentro dos 2 milhões de investidores, tá lá no topo da pirâmide, o cara que tem 5 milhões de reais. Não vem falar que 5 milhões de reais é muito dinheiro, não, que não é, galera. Né? Falando de se são os super ricos, 5 milhões de reais não é super rico. 5 milhões de reais se você não é nem milionário dentro do universo global, né? Porque o pessoal fala $1 milhão aí, já tá praticamente. Então você tá chegando nessa marca, né? Você tá começando a ser alguém na fila do pão. Mas, enfim. Então os caras olham e falam, pô, beleza, né, e tal, né, putz, só tem pessoa física e tal, não vamos mexer nisso aqui não? Beleza, vamos deixar dessa forma. É o que é bom, pra gente é bom, porque a gente já se falou sobre o assunto, é um medo que todo mundo tem de taxação de fundo imobiliário e tal, por conta da reforma tributária sobre a renda que está por vir. Então, assim, pelo menos parece que é um ponto. Outro lado, qual é o lado negativo dessa história? Galera, a regra é extremamente ridícula de ser burlada. Isso é fato. Isso é fato. Sabe como é que você burla essa regra? De forma barata? Gastando 5 mil reais? Você pega seu fundo que é base 100, que não sei o quê, traz ele para base 10, traz esse fundo para base 10 e dá uma cota para cada monte de pessoa aí. Né? Imagina esses fundos que eles estão mirando nessa MP, ela tá mirando em fundos de famílias, tal, porque tem famílias muito ricas que o cara tem um fundo imobiliário só deles, né? Eles fazem um fundo imobiliário e botam o pessoal da família dentro e tal. Aí você pega uma família, um fundo imobiliário de uma família que tem, sei lá, 80 pessoas. Cara, puta, 80 pessoas, como é que elas vão fazer para arrumar mais 420? Dá pro namorado, dá pro agregado, dá pra menina que faz a limpeza, dá pro motorista, dá pra não sei quem. Enfim, vai distribuindo essas cotas, né? Faz uma oferta e sai distribuindo essas cotas, igual, por exemplo, a gente já viu a Galg dando cotas, né? Então você faz o mesmo esquema, dá cotinha de 10 reais, gasta 5 mil, distribui cotas pra um monte de gente, dá pro porteiro do prédio, dá pro. Enfim, o cara sai distribuindo, dá pro cara do condomínio, dá pro cara que lava o carro dele, dá pro cara que. Esses ricos é assim, né, galera? O cara tem um cara que lava. Que lava, limpa a casa, tem um cara que é babá do filho, tem um cara que leva ele pro trabalho, tem um cara que busca ele no trabalho, tem um cara que leva o filho pro escola, tem um cara que busca o filho na escola, tem o segurança, tem não sei o que, enfim, o cara pode dar pro funcionário da empresa dele. Então, assim, é muito extremamente fácil de ser burlada. E aí, pode ser que o tiro saia pela culatra, porque se o governo olha e fala assim, legal, vocês estão burlando, quer saber de uma coisa? Vão ter que apertar essas regras aqui, vamos inventar mais uma coisa e tal. E aí, né? Você sabe. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei feliz com a notícia. Eu olhei assim e falei, pô, que bom, né? Que deu pelo menos um norte. Claro, não descarto a tributação, porque beleza, fizeram isso e tal, ok, mas vocês estão vendo aí, né? O rombo que tá pro ano que vem, estão precisando de grana e na hora mesmo, precisa, dane-se, faz o que tem que ser feito, né? Então, assim. A gente tem que ficar sempre vigilante. Eu não pego aqui e diz, agora tá tudo tranquilo, vou lá, vou puxar puxo o barco, vamos pescar, esquece, não precisa preocupar com mais nada. Não é bem assim. Continuar preocupado com a tributação, eu fico um pouco menos do que eu estava até então, porque até a data de ontem, que foi o dia que saiu o SMP, era um tiro no escuro, ninguém sabia o que ia acontecer no tocante à tributação. E agora a gente já tem pelo menos uma sinalização e tal. E isso pode deixar a gente um pouco mais tranquilo. Para aquela galera que falou que vendeu tudo no início do ano porque com medo de tributação, às vezes grande parte desse pessoal vai voltar e tal. Então, assim, a gente precisa ter calma nesses momentos para não deixar a empolgação também tomar conta.
e olhar as coisas dos dois lados. Mas a priori gostei, porque, como eu falei, foi a primeira vez que a gente viu algo durante este governo de fundo imobiliário. Quem é membro do canal já viu, né? Tem um documento que rodou os grupos todos aí, de um dos secretários lá do Ministério da Fazenda, aquele Bernard App, que ele aparece bastante, onde ele. É um documento escrito por ele, mas meia dúzia de economistas. Depois eu não vou pegar aqui, porque não é nem o caso, mas enfim. Cheio de medidas que deveriam ser tomadas na economia do Brasil, não sei o que e tal. E dentro de uma das medidas que estavam nesse documento, que foi uma das coisas que botou o bode na sala para muita gente lá no início do ano, quando o pessoal viu que esse app iria fazer parte do governo, era que ele tinha lá claramente que tinha que taxar fundo imobiliário, agro, LCI, LCA, CRI, CRA. Então, assim, pelo menos parece, né, uma sinalização no sentido contrário agora, o que é algo bom. Mas como eu falei, né, não adianta se empolgar demais e tal, continuamos sempre vigilantes, mas foi uma boa notícia. A gente só vai ter a certeza absoluta, no caso da certeza é absoluta, mas né, a força de expressão, a hora que vier a reforma tributária sobre a renda, e aí a gente vê o que vai rolar exatamente. Porque vindo a reforma, vai ter, ou vai pegar e vai passar a régua nesse assunto e não se preocupar mais com isso, ou vão botar um bode na sala e a gente vai ter que se mover para ver os impactos e tal. De toda maneira, um ponto que é interessante, que a gente tem que botar em perspectiva, é o seguinte: ano retrasado que foi, né? Quando o Guedes colocou, todo o mercado brigou, fez barulho, não sei o que, e acabou que morreu a ideia. Nesse ano, por exemplo, com aquelas taxação de comprinha da Shein, Shopee, essas baboseiras, o pessoal chiou e eles mijaram para trás. Então, se porventura em algum momento vier uma taxação de fundo imobiliário, alguma coisa desse né, na reforma, é só a gente fazer barulho também, chiar, reclamar, falar com, né, pressionar os deputados e tal, aquela coisa, que aí às vezes né, a gente consegue tirar. Todo jeito, como eu falei, não ficaremos aí totalmente felizes, ficamos meio felizes, e falta só essa reforma pra gente ficar tranquilo quanto a isso, né? Beleza? Então valeu aí, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, vire membro. Vocês me desculpem o cachorro aí, mas paciência.